A paz do Senhor a todos. Bom dia a todos os adolescentes que estão nos assistindo nesta manhã de domingo. Nós estamos aqui para aplicarmos a nossa lição 11. Vamos iniciar com oração e você daí de casa vai nos acompanhar orando também, tá certo? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de eterna bondade, Senhor, aqui estamos em Tua presença. Ó Pai, venha se fazer presente em nosso meio, aplicar a Tua palavra, que a Tua palavra possa ser aplicada no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos dirige, nos guia, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Hoje é nossa manhã de domingo, nós estamos com a nossa lição de número 11, que tem por título Combatendo o Bom Combate. Né? Essa frase nos leva ao apóstolo Paulo, não é, adolescentes? O nosso destaque vai dizer assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Pegue sua Bíblia, né, e acompanhe aí. Está lá em 2 Timóteo 2:15. Pegue sua lição, tá, para nos acompanhar. E a sua Bíblia, porque em alguns momentos de nossa lição nós vamos utilizá-la, tá certo? Então, como eu disse aqui, o nosso destaque, ele fala de esforço, não é? Quando ele diz assim, faça todo o possível, ou seja, tudo que estiver ao nosso alcance, né? Isso é o apóstolo Paulo dizendo, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação. E nós sabemos que para conseguir a aprovação de algo ou de alguém, é necessário esforço, é necessário dedicação. Então, a nossa lição de hoje, ela vai ter como tema central dedicação. E dedicação a quê, adolescente? A obra do Senhor, não é? Dedicação à nossa vida espiritual para com o nosso Deus. A Bíblia diz que tudo que façamos seja para a honra e para a glória de Deus, não é? Então, iniciando aqui nossa lição, a nossa introdução vai dizer o seguinte: novamente prisioneiro de Roma, que era o apóstolo Paulo, não é? Agora, sem esperança de ser solto e acreditando aproximar-se o dia de sua morte, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta ao pastor e filho na fé, quem era esse? Timóteo, né? Com o teor de despedida, ou seja, Paulo já sentia que estava próximo à morte. Com o teor de despedida, exortação e advertência. É importante, não é, adolescentes? Porque na nossa vida cristã, nós temos que dar ouvidos à exortação. O que é exortação? É aquilo que nos corrige. Quando nós estamos fazendo algo de errado, nós recebemos aquela palavra, analisamos, e dentro de nós vemos, observamos que precisamos nos corrigir em determinada coisa. E a advertência, né? O que é advertir? É ter cuidado com algo, prestar atenção. Era isso que Paulo estava alertando Timóteo. Ele estava dizendo ali a Timóteo, tenha cuidado, Timóteo, preste atenção, observe. Observar o quê, adolescente? Observar se nossas atitudes estão condizentes com a palavra de Deus. Se o nosso deitar, se o nosso levantar. Porque nós sabemos que na nossa vida cristã, não é? Seja qual for a idade, temos responsabilidades com a obra de Deus.
responsabilidades em agradar ao Senhor, em fazer para o Senhor aquilo que convém para o reino de Deus. Então, aqui na nossa lição, na introdução, continuando, vai dizer o seguinte: seu propósito, o propósito de Paulo, era encorajar o jovem líder a dar continuidade ao seu ministério. Agora veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar hoje. Olha só, que Timóteo aqui, adolescente, ele era um jovem. Se ele era jovem, é porque ele era novo, não é? Então, os conselhos de Paulo, naquele momento, estava sendo fundamental para uma vida cristã, não é? De obediência do jovem Timóteo. O nosso capítulo 1 aqui da nossa lição vai dizer assim: a luta do dia a dia. Olha como é importante. Como representante da nova geração de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que, em meio às lutas e aos sofrimentos experimentados por causa da fidelidade a Deus, ele deveria se fortalecer na graça do Pai, revelada em Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, devia enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Não é? Paulo compara Timóteo como um atleta, não é? Se nós vemos hoje um atleta, um jogador de futebol, aquele jogador de futebol, né, que é um atleta, ele vai se dedicar àquele esporte, não é? E para se dedicar àquele esporte, ele vai ter que abdicar de muitas coisas, renunciar a muitas coisas, ter uma boa alimentação, exercitar o seu corpo físico, ter um preparo físico, não é? Para que no dia daquele jogo, no dia daquele campeonato, ele possa conseguir êxito. Da mesma maneira que Paulo estava exortando Timóteo, estava ensinando a Timóteo que ser um bom soldado. Na nossa vida espiritual não é diferente. Para nós termos bom êxito espiritualmente, nós precisamos nos dedicar, não é? À palavra de Deus. Prestar atenção no que nós vamos comer espiritualmente. O que nós vamos falar, não é? Porque aquilo que sai de nossa boca é o que reflete dentro de nós. Então, mesmo Timóteo sendo jovem, mas ele tinha que ter esse testemunho de agradar, não é, a Deus, a sua vida espiritual, de cuidar de sua vida espiritual. Então, Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, devia enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo, não é? Paulo leva isso para um lado espiritual. Tem que prestar atenção no que a gente está vendo, tem que prestar atenção no que a gente está ouvindo, não é? Isso, por mais que você seja um jovem, um adolescente, mas tem que prestar atenção, mesmo sendo jovem. Era o que Paulo estava dizendo aqui a Timóteo, que mesmo sendo jovem, tinha que ter a prudência de analisar isso, não é? Com essa metáfora, o apóstolo procura estimular o tímido discípulo a desenvolver resistência, coragem e obediência, pois o inevitável sofrimento viria sobre Timóteo. Entretanto, como soldado, ele não deveria se envolver em negócios da vida civil, ou seja, deveria evitar os embaraços da vida, pois tinha que agradar o seu comandante. E na nossa vida espiritual, adolescente, quem é o nosso comandante? É o Papai do Céu, não é? É Deus. E nós temos aqui conosco o Espírito Santo de Deus, que quando nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, aí o Espírito Santo de Deus chega pertinho de nós e diz assim: ei, está errado,
não é? Se você aí em casa sente isso, adolescente, é mais do que natural, não é? Um adolescente crente, ele deve sentir quando entristece o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, ele está do nosso lado e ele vai cobrar de nós santidade. Aí aqui diz assim, o conselho de Paulo a Timóteo não possui aplicação apenas para obreiros envolvidos em atividades oficiais da igreja local, mas também para cristãos de idades variadas e lugares diferenciados, que entendam seu lugar no reino de Deus e seu papel como testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer aqui era que, apesar de Timóteo ser um jovem pastor, aquele conselho não iria servir só para Timóteo, não é? Serve também para todos os membros, para você que é adolescente, para você que é jovem, para o idoso, não é? Serve para todo tipo de gente. Não estamos na terra a passeio, mas em missão, não é? A nossa missão aqui na terra é pregar o evangelho. Jesus disse que assim como o Pai o enviou ao mundo, ele também estava nos enviando à sociedade. Olha que importância. Não é? Nós temos um papel fundamental, como cristãos aqui na terra, de exercer esse mandado, esse ide do Senhor, de resgatar vidas, não é? De dar nosso testemunho de crente. Aí aqui na nossa lição, no nosso auxílio teológico, que vocês não têm aí na sua lição, vai dizer assim, prestem atenção. O soldado, o atleta e o lavrador nos ensinam a mesma lição. Preservar até o fim e, ao mesmo tempo, também nos ajudam a compreender outros requisitos para o serviço cristão. O soldado deve confiar no comandante e desejar agradá-lo, de modo que obedecê-lo se torna essencial, mesmo quando são encontradas dificuldades. Agradar a Cristo nos dá resistência para suportar as dificuldades. O atleta aceita as regras da competição para cumprir o desafio do jogo, inclusive as suas dificuldades. O soldado sujeita-se ao superior, o atleta às normas da competição. E o crente, ele se submete a quem? A Jesus Cristo. Nele, nós temos um gracioso comandante, alguém que dá o exemplo e as orientações para o nosso caminho e que recompensa o trabalho árduo e paciente dos seus servos. Não é? Aqui o apóstolo Paulo, ele nos adverte assim, que mesmo que ele compara a nossa vida como de um atleta, mas o atleta ele vai agradar o homem. E nós, como cristãos, procuramos agradar o nosso comandante, que é Jesus Cristo. E ele ainda a lição ainda nos adverte, né, nos lembra que o Senhor, ele é amoroso, diferente da vida secular de um atleta normal, não é? Que o atleta ele vai fazer o possível para agradar o seu instrutor que está ali treinando com ele e muitas vezes vai aborrecê-lo, mas o Senhor não. O Senhor nos corrige com amor. O Senhor nos corrige com dedicação, por zelo da sua alma adolescente, não é? Por isso que muitas vezes, quando a professora da escola dominical corrige algo, não é? Repreende algo, quando a mamãe, quando o papai em casa diz, meu filho, não vá por aí, não faça isso, né? Quando o pastor da igreja chama a atenção, quando a dirigente do conjunto, que às vezes é chata, a gente acha chata, porque chama a nossa atenção, não é? Porque nos corrige, mas é por zelo, é por amor, não é? Para que vocês, futuramente, vão ser pastores, vão ser dirigentes de conjunto, né? Vão ter responsabilidades na casa de Deus, e vai entender o que é isso. Não é?
Aí aqui na nossa lição, acompanhe, tá bom? Preparados para correr. Olha que interessante. Além da figura do soldado que busca agradar o seu comandante, o apóstolo Paulo agora utiliza como exemplo a imagem do atleta em uma competição. Na antiguidade, além de buscar um bom condicionamento físico, procurar ter uma resistência boa de físico, os atletas precisavam compreender claramente as regras da competição de que participariam. Tudo na nossa vida tem que ter regra. Tudo na nossa vida tem que ter repreensão. Tem que ter responsabilidades. Já imaginou a nossa vida cristã, sem regra, sem horário para buscar a Deus, sem compromisso? Olha que feio, adolescente. Sem responsabilidade. Ah, mas eu chego lá, só faço cantar. E Jesus lá de cima olhando. Você está numa competição, colega. Não é? Dê o melhor de si. Faça o melhor para o Senhor. Mesmo que você venha para a igreja, só para ficar quietinho ali, sentadinho no seu canto. Ah, mas eu só vou cantar, eu não acho isso importante. Ninguém está me ouvindo. Dê o melhor de si. Faça o melhor para o Senhor. Porque o Senhor vê. Digamos que o Senhor está dando uma nota a você lá de cima. Olha que feio, uma nota baixa. Olha que feio. Você gosta de uma nota baixa? Não gosta, ninguém gosta. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual, não é? Se tivéssemos que ter uma nota na nossa vida espiritual, qual seria? Hein, adolescente? Faça uma reflexão. Quantas vezes por dia eu leio a Bíblia? Se for nenhuma, que é 0, não é? Quantas horas eu passo no Zap? Quantas horas eu passo lá no Facebook? Quantas horas eu passo sem louvar ao Senhor? E Jesus está dando uma nota. A nota está baixa. Você está perdendo a competição, não é? Então, aqui na nossa lição vai dizer: logo, ao propor a Timóteo essa metáfora, a intenção do apóstolo era instruir o jovem pastor que, como um atleta de Cristo, deveria correr a carreira da fé, observando criteriosamente as regras do Senhor. Timóteo tinha de ser fiel e obediente em tudo ao Senhor, que o salvara e fizera membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é? O apóstolo Paulo aqui, ele está comparando a igreja como um corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E nós somos membros do corpo de Cristo. Isso significa que cada pedacinho dali daquele corpo tem uma função. E todas as funções são importantes. Não é? O dedo mindinho é bem pequenininho, mas você já imaginou sua mãozinha sem ele? Vai fazer falta, não vai? Vai ficar feio sua mão sem um dedinho. Então, é como se nós fôssemos membros do corpo de Cristo e cada um de nós temos uma função importante, por mais pequenininho que seja. Você já imaginou você ser o ouvido do corpo de Cristo, aí tirar sua orelhinha, não vai ficar feio o corpo? Então, analisa, né? Aqui diz assim: não deveria correr para impressionar os torcedores da arquibancada da vida, mas para agradar a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O alvo do jovem pastor não deveria ser a fama da criatura, mas a honra do Criador. Do mesmo jeito, você, adolescente daí de casa, você também foi chamado para ser um atleta de Cristo, para apresentá-lo na corrida da fé. Entretanto, é preciso que você entenda que não adianta chegar primeiro ou ser o mais bem preparado. O importante nesta corrida é a sua lealdade e obediência ao Senhor. Não adianta honrá-lo com os lábios e difamá-lo com o coração distante.
dizer que eu amo em sua presença e negá-lo em sua ausência. A vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Aceite viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí o nosso auxílio teológico, que não tem na lição de vocês, né, mas vocês vão acompanhar aqui, que eu vou ler. Ele vai dizer o seguinte: ser um crente de verdade é ter uma vida espiritual frutífera, e ter uma vida espiritual frutífera não é fácil. O que é uma vida espiritual frutífera? Que produza bons frutos, não é? Como eu posso ter uma vida espiritual frutífera? É que em tudo que eu vá fazer, o nome do Senhor possa ser glorificado. Lá na minha sala de aula com os meus colegas que não são evangélicos, o nome do Senhor precisa ser glorificado através da minha vida. Na igreja, quando eu vou cantar um hino, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Em tudo que eu vou fazer, né, adolescente? Nos meus estudos, em casa, não é? O nome do Senhor precisa ser glorificado. Quando eu obedeço ao meu pai, quando eu obedeço à minha mãe, quando eu obedeço à minha professora, quando eu tenho responsabilidades, mesmo com a minha vida secular, eu estou produzindo bons frutos, mesmo que seja com a vida material, não é? Um adolescente sem responsabilidade, olha que coisa feia. Não ter responsabilidade na escola, não é? Não ter responsabilidade diante dos amigos. Os amigos não ter confiança em você, porque você não é uma pessoa responsável. Isso é feio, isso não é glorificar o nome do Senhor. Então, é isso que a lição está tratando hoje. Que em toda a nossa vida, seja na vida material e seja na vida espiritual, porque uma reflete na outra. Eu não posso ter uma vida espiritual diante de Deus boa, perfeita, agradável, e na minha vida material eu não produzir bons frutos. Não, não pode. Uma tem que completar a outra. Se eu tenho uma vida espiritual, se eu obedeço a palavra do Senhor, obviamente eu vou ser um adolescente bem-sucedido na minha vida material, não é? Na minha vida secular, na minha escola, na minha casa, na sociedade, na presença dos meus amigos. Então, aqui diz assim, Paulo agora vai falar de vaso preparado para toda boa obra. Você é um vaso, adolescente? Vamos ver aqui na lição qual é o tipo de vaso que você se encaixa. Vamos ver agora uma terceira metáfora utilizada por Paulo para auxiliar Timóteo na compreensão de sua responsabilidade. O apóstolo Paulo fala sobre as vasilhas ou vasos de uma casa. E nós sabemos que vasos são utensílios, não é? Como se fosse essencial numa casa. Você já imaginou uma casa sem vasilha, sem vaso? Não tem como, não é? O apóstolo, em seu ensino, o apóstolo diz que em uma casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Aqui, Paulo divide os vasos da casa em duas categorias. Primeiro os de honra e depois os de desonra, não é? Vamos ver aqui, primeiro os de honra, que são feitos com materiais raros, com materiais caros, né? Que é o ouro e a prata. Com certeza, né, adolescente? Um vaso de ouro. Olha que coisa linda um vaso de ouro. Um vaso de prata. Chama a atenção, não é? Então, utilizados em ocasiões especiais, porque um vaso de ouro e um vaso de prata, ele vai ser usado em uma ocasião muito especial. E depois, Paulo compara também, relata também, os vasos de desonras, que são produzidos com materiais baratos, como pau e barro, não é? Talvez seja uma imitação daquele ouro, daquela prata, aquele modelo, mas não chega a ser o original, não chega a ser verdadeiro. Na verdade, o apóstolo está distinguindo entre os verdadeiros e os falsos mestres da palavra.
Isso está descrito em 2 Timóteo 2, do 16 ao 18. Os vasos verdadeiros são como os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais, pois honram a Deus e servem aos homens com a boa notícia dos céus ao mundo, que é o evangelho verdadeiro, né? Essa é a função de um vaso de honra, do vaso de ouro e do vaso de prata. Não é? Aqui o apóstolo Paulo diz que eles honram a Deus. Honrar a Deus é obedecer a Deus, não é? E da mesma maneira que obedece a Deus, então servem aos homens como cheiro agradável, né? É tão bonito quando você é um vaso de honra, porque alguém vai olhar e vai dizer assim, aquele adolescente é crente, olha. Olha o testemunho daquele adolescente. Ele é crente, ele não fala palavrão, não é? Ele não dá mau testemunho na escola. Alguém nota que você é diferente. Alguém vai notar a sua essência cristã ali. Vai ver que você é um adolescente diferente. E aqui diz assim, por mais populares que sejam... Não, aqui vai dizer assim, os vasos verdadeiros são como os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais, pois honram a Deus e servem aos homens com a boa notícia dos céus ao mundo, que é o verdadeiro evangelho. Já os falsos, os vasos falsos, não possuem valor algum, né? São baratos demais. Por mais populares que sejam, não passam de impostores, hipócritas e desobedientes, pois não há verdade neles. São divulgadores de notícias velhas e sensacionalistas. Não são capazes de sobreviver à prova de fogo, são consumidos rapidamente. E Paulo convida Timóteo a uma vida santa e de boas obras. E para isso será preciso que o jovem discípulo fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda ao Senhor. Olha que importante. Então, nossa lição é bem curtinha, né, adolescente? Eu não sei se você percebeu aí em casa. Mas o que essa lição trouxe de importante, né, para a sua vida cristã? Faça uma reflexão, você, enquanto adolescente cristão, mesmo sendo um adolescente, saiba que Deus exige de você santidade. E se Deus exige, é porque você é capaz de ter uma vida santa, de ter uma vida preciosa diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos adverte. E na Bíblia, em suas cartas, ele vai dar várias instruções para que você seja um adolescente saudável na sua vida espiritual. Um adolescente saudável na sua vida cristã com Deus. Não é? Sabendo que a nossa recompensa vem da parte do Senhor. Não é? Sabendo que a nossa recompensa vem de Deus. Então, é satisfatório, adolescente. É prazeroso servir a Deus. É honroso servir ao Senhor. Não é? E o Senhor se agrada quando nós servimos a Ele de coração. Quando nós nos aproximamos dEle para fazer a boa vontade do Senhor na nossa vida. Que essa lição possa ficar aplicada no seu coração, não é? Nós sabemos que a dificuldade é imensa de dar assistência a vocês, de chegar até vocês muitas vezes para dar uma assistência devido ao momento difícil que estamos vivendo. Mas eu acredito que vocês são adolescentes crentes, que têm responsabilidades com a obra do Senhor, que mesmo em casa, mas estão analisando a Bíblia, não é? Estão orando, porque a igreja é você. É você, adolescente, que está em casa, que é o corpo de Cristo, não é? É um membro do corpo de Cristo. Nós estamos com muita saudade de vocês, não é? Muito prazeroso nossas aulas, das nossas dinâmicas, das nossas aulas presenciais, das perguntas de vocês, não é? Que nos levam a rir.
Então, é prazeroso estar todo domingo com vocês. Infelizmente, no momento, nós não estamos podendo, né? Em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos. A nossa irmã Melry Jose, ela não pôde vir hoje, tá bom? Então, provavelmente para a semana, a gente não sabe como vai ser, mas ela vai estar aqui, não é? Quem sabe até nós dividimos o tempo para dar uma assistência maior a vocês, tá certo? Fiquem com Deus, que tenham uma semana abençoada. Não esqueça de buscar ao Senhor, não é? O templo está fechado, mas o céu está aberto, permanece aberto, não é? Deus está lá de cima vendo, não é? Corrigindo, alertando. Fiquem alerta, não é? Estudem, analisem a Bíblia e que o Senhor, não é? Possa, através de nós, dar um suporte até vocês, de chegar até na casa de vocês nesta manhã de domingo, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar lá no grupo do Zap, não é? Do nosso WhatsApp, nós estamos lá, tá bom? Para dar assistência a vocês no que vocês precisarem, de oração, de louvor, de palavra, no que precisar. Esperamos em breve estar juntos, não é? Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, vamos orar, entregando o trabalho ao Senhor, para que o Senhor aplique a palavra dele no nosso coração. Tá certo? Hora daí de casa, tá bom? Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nos dê uma semana abençoada, nos guarda, nos cobre com o teu sangue. Ó Pai, visita cada adolescente, Senhor, o lado de cada um. Cubra com o teu sangue, guarda, livra de todo pecado e de todo mal. Amém.